Boa noite. Amigo Alberto, Boa noite, meus Opa, amigos, boa noite, minhas amigas. Hoje, dia 15 de maio de 2024, quarta-feira, nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis, e nesse horário das quartas-feiras nós estudamos essa obra, Emmanuel, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel, né? A primeira obra psicografada do Chico, do benfeitor Emmanuel. E nós estamos estudando esse capítulo maravilhoso, que é o capítulo 28, as comunicações espíritas. Hoje nós vamos começar a estudar o item 28.3, os espíritos benignos. Mas antes de nós iniciarmos aqui o nosso estudo, vamos elevar o nosso pensamento ao alto, a Jesus, a espiritualidade amiga, agradecer a oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos reunidos aqui, estudando, conhecendo essa doutrina maravilhosa que tanto tem nos ajudado na nossa caminhada, né? Nos auxiliado a crescer cada vez mais, para que assim possamos dar aquele salto de qualidade na nossa caminhada, né? Que essa reencarnação seja uma reencarnação especial, onde a gente realmente, ao chegarmos ao fim da nossa jornada, nessa vida, nessa encarnação, podemos dizer assim: poxa, valeu a pena todo o esforço, valeu a pena todo o sacrifício. E com certeza, com a ajuda dos amigos espirituais, isso vai acontecer. Então, sempre pedimos a Deus que nos abençoe, nossa família, nossos bons propósitos, mas também pedimos por aqueles nossos irmãos que se encontram em sofrimento, que se encontram em situações mais difíceis, que Deus os abençoe e Deus tenha compaixão de todos eles. Bem, vamos iniciar aqui o nosso texto, o nosso estudo, desse item 28.3, os espíritos benignos. E Emmanuel vai dizer assim: por essa razão, as luminosas mensagens dos grandes mentores da humanidade são inspiradas aos seres terrenos por meio de processos inacessíveis ao seu entendimento atual. Porque ele disse o parágrafo anterior, né? Eu vou ler dois parágrafos anteriores, só para a gente se localizar. No item 28.2, a comunhão dos dois mundos. A alma emancipada dos liames terrestres integra a comunidade do outro mundo. Quer dizer, quando nós nos desdobramos, nesse momento a nossa alma está o quê? Emancipada, tá? E aí, nesse momento, a gente integra, passa a fazer parte da comunidade dos espíritos desencarnados. Estando em desdobramento, eu fico emancipada, então eu passo a fazer parte da comunidade dos espíritos desencarnados, que não é o da carne. E daí a necessidade imprescindível de submeter-se às condições de ordem material para se manifestar, tá? Então, aquele que desencarna, ele passa, como nós desencarnamos, a integrar essa comunidade de espíritos, né? Sem o corpo, sem a matéria, assim como a gente quando fica também desdobrado, né? Mas aqui ele está se referindo aos desencarnados. Então, a partir daí, o espírito ele vai ter necessidade de submeter as condições de ordem material para se manifestar. Então, estando desencarnado no plano espiritual, para poder se comunicar, ele vai ter que se submeter às, às condições aqui da Terra, para poder se comunicar. Porque ele vai precisar associar o seu perispírito a um perispírito de alguém que está encarnado. Então, ele vai ter que se submeter às condições da Terra. Esse fato constitui uma dificuldade extraordinária
para a consciência depurada, para os espíritos mais evoluídos. Lembra que nós falamos isso semana passada? Como para esses grandes espíritos de escola é difícil ter que voltar à Terra para dar uma comunicação. Porque eles já estão num nível muito mais evoluído, o perispírito deles é muito mais sutil. E aí tem que fazer baixar o padrão vibratório, né? Para poder dar comunicação num planeta como o nosso, num planeta de provas e expiações, é muito difícil. A gente deveria, né, estar sempre agradecendo muito a eles por esse esforço que eles fazem para trazer uma mensagem para a gente. Olha quantas barreiras eles têm que vencer para chegar até nós. Porque depois que chega naquelas esferas celestes, quando precisam vir trazer uma mensagem para a gente, eles precisam vencer barreiras muito duras para chegar aqui. Imagine Jesus, né? Aí ele diz aqui, é uma dificuldade extraordinária a consciência depurada, que já transferiu por altíssimo aos denominados planos felizes do mundo, do universo. Dificuldade que essa adaptação à materialidade implica, porque eles vão ter que se adaptar à materialidade para poder se comunicar. A comunhão dos dois mundos, o físico e o invisível, físico é o nosso invisível, está, pois, baseada nos mais sutis elementos de ordem espiritual. E aí nós lemos aquele texto maravilhoso, lembra? Do Eurípides Quilo, sobre a atmosfera espiritual da Terra. E agora a gente vai entrar no nosso texto, né? O texto foi a psicosfera terrestre e as esferas espirituais. Nós lemos uma parte desse texto do Eurípides Quilo. E aqui ele vai dizer assim, por essa razão, é aqui que inicia a aula de hoje, e aí a gente deve prestar bastante atenção, tá, gente? Acompanhar o texto do livro, porque vai ter coisas para a gente sublinhar, coisas para a gente anotar, de muita importância para a gente. Então, ele diz aqui, por essa razão, as luminosas mensagens dos grandes mentores da humanidade são inspiradas aos seres terrenos por meios de processos inacessíveis ao seu entendimento atual. Quer dizer, ele está querendo dizer o quê? Que nós, no nível em que nos encontramos, não temos ainda condições de compreender completamente como se dão esses processos, tá? Para que aconteça uma comunicação dos desencarnados para com os encarnados. É isso que ele está dizendo para a gente. As luminosas, devido a essa grande complexidade que tem, para que o espírito, ele falando dos espíritos luminosos, possam, né, vir até nós para trazer essa mensagem, a grande dificuldade que existe para eles nessa adaptação à materialidade para poder transmitir uma informação, e ao dizer que a comunhão dos dois mundos está baseada no mais sutis elemento de ordem espiritual, ele conclui dizendo o quê? Por essas razões, essas luminosas mensagens dos mentores chegam até nós, né? Se passam por meio de processos ainda inacessíveis ao nosso entendimento. Então, a gente, às vezes, fala, é uma aproximação, de perispírito, mas a gente não sabe com minúcias como se dá esse processo de comunicação. Aí ele diz aqui, e a maioria das entidades comunicantes são verdadeiros homens comuns. Né? Grande parte dos espíritos que trazem as mensagens para a gente são verdadeiros homens comuns. Homens, a grande maioria,
como eu, como vocês, né? Relativos e falhos, porquanto são almas que conservam, às vezes, integralmente o seu corpo somático e cujo habitat é o próprio orbe, que lhes guarda os despojos e as vastas zonas do espaço que o cercam, a atmosfera do próprio planeta, que poderíamos classificar de colônias terrenas nos planos da erraticidade. Então, ele está querendo dizer o quê? Grande maioria dos espíritos que vem trazer para a gente uma mensagem não são espíritos sublimes, não são espíritos puros, não são espíritos crísticos. A grande maioria dos espíritos que estão trazendo mensagens para a gente. Tá? Ele diz, a maioria, isso aqui seria bom que vocês sublinhassem, a maioria das entidades comunicantes, quer dizer, dos desencarnados, que nos trazem as mensagens, são verdadeiros homens comuns, homens relativos e falhos, espíritos errantes, quer dizer, aqueles espíritos que ainda precisam encarnar para se melhorar, porquanto são almas, olha só, são almas que conservam, às vezes, integralmente o seu corpo somático. São almas que ainda estão muito ligadas às coisas materiais. São almas que o perispírito ainda é muito denso e cujo habitat é o próprio orbe terreno. São espíritos que têm ainda um perispírito muito denso e que ainda estão ligados ao nosso planeta. Então, a atmosfera espiritual, a psicosfera terrestre do planeta Terra ainda é a moradia deles. Eles ainda não podem partir para mundos regenerados. Eles ainda são daqui. Né? Então, cujo habitat é o próprio orbe, que lhes guarda os despojos, entenderam o que está dizendo? A morada deles ainda é o planeta Terra, só que é a psicosfera terrestre. E é nessa Terra que ainda estão enterrados os corpos deles. E as vastas zonas do espaço que os cercam, a atmosfera do próprio planeta. Isso também que nós estudamos com o Eurípides Quino, que quando a gente fala de atmosfera terrestre, a gente pensa que é só uma faixa em volta do planeta. Não! O Eurípides Quino falou que essa atmosfera terrestre do planeta ela é muito extensa. E Emmanuel fala a mesma coisa aqui. Né? E as vastas zonas dos espaços que o cercam, a atmosfera do próprio planeta. Essa atmosfera espiritual é muito grande, vamos dizer assim, é muito larga, que poderíamos classificar de colônias terrenas dos planos da erraticidade. Então, a colônia Nosso Lar, né, e várias outras colônias são ainda colônias terrenas nos planos da erraticidade. Por que terrenas? Porque a grande maioria dos espíritos que habitam nessas colônias são espíritos oriundos do planeta Terra. E depois ele diz aqui, aí se congregam os seres afins. Nessas colônias terrenas dos planos da espiritualidade se reúnem os seres afins. E nesse meio vivem e operam muitas elites espirituais. Então, nesse meio dessas colônias, estão elites espirituais trabalhando, constituída por espíritos benignos, mas não aperfeiçoados. Olha que revelação ele está trazendo para a gente, Emmanuel. Há muitos espíritos
benignos nessas colônias, mas não aperfeiçoados, os quais, sob ordens superiores, laboram pelo seu próprio adiantamento. Então, esses espíritos benignos estão nessas colônias, trabalhando para nos ajudar, eles também estão trabalhando pelo próprio adiantamento deles e a prol da evolução humana. Então, eles estão ali, trabalhando, fazendo aquele esforço para nos mandar mensagens, né? Às vezes, devido ao elevado nível deles, e ainda tem encontrando dificuldade para se adaptar novamente à materialidade, mas são espíritos que ainda estão trabalhando pelo seu processo evolutivo, volvendo novamente a carne, alguns encarnam desses espíritos já benignos, ou trabalhando no plano espiritual pelo progresso do seio das coletividades terrestres. Então, olha o que está trazendo para a gente, que muitos desses benfeitores ainda estão muito ligados aqui, que eles também estão fazendo a caminhada deles, o esforço deles por se melhorar. Eu assisti 2 vídeos hoje no Netflix maravilhosos. Um deles eu acho que é o Mistério dos Neandertais, que eu vou ver se eu pego o nome e passo para vocês. E outro foi sobre um outro grupo de homens pré-históricos, né? Homens primitivos. É a história da caverna de Dealine, acho que é Dealine ou Deadeline. Uma coisa maravilhosa. Esse dos Neandertais, o mistério dos Neandertais, eles falam que os Neandertais estão na Terra em torno de 300 mil antes de Cristo. Começaram por volta de 300 mil antes de Cristo, né? Aparecem aí e vão desaparecer mais ou menos por volta de 75 mil antes de Cristo, quando eles, por questões ou de problemas de clima, né? Quando eles viviam aqui na Terra, das regiões que eles viviam, eram regiões que haviam grandes florestas, então eles tinham uma caça abundante, viviam em cavernas, né, ainda, em grupos, havia uma caça abundante, a floresta, ao mesmo tempo que fornecia para eles muitas sementes, frutas e animais para caça, para alimentação, também oferecia a eles proteção. Mas, por volta do ano 200 mil a.C., 100 mil a.C., o planeta começa a passar por mudanças climáticas, começa a vir um frio muito grande, e isso vai fazendo o quê? Vai fazendo com que as florestas tropicais comecem a desaparecer em algumas regiões, o que vai trazer a vamos dizer assim, um desaparecimento do Neandertal. E, paralelo a isso, vai surgindo uma outra raça, que seria o Homo sapiens. Então, eles vão encontrar em fósseis seres neandertais, ossadas, com o DNA das 2 raças, dos neandertais e do Homo sapiens, mostrando que houve um cruzamento também entre eles, né? E seria por volta, mais ou menos, do ano 50 mil antes de Cristo, por aí, que vão começar os 100 mil, vão chegar os capelinos aqui, né? Porque esses seres que existiam no planeta, eles tinham uma inteligência muito rudimentar. E com a chegada desses espíritos capelinos, espíritos com grande inteligência, né? Que vão, graças à sua inteligência, e por ter uma grande inteligência, tem um perispírito mais aprimorado. Eu acho que isso não está no vídeo, e se associado ao que a gente estuda da doutrina, a grande inteligência promove uma melhora no perispírito, né? Apesar deles terem problemas morais, mas o perispírito deles é o perispírito mais aprimorado que o perispírito dos neandertais, que o perispírito
desses, acho que é Deadelim, é outro tipo de seres, né? Então, conforme esses capelitos vão chegando, as formas vão ficando mais harmônicas do corpo. Porque os neandertais tinham assim um corpo já parecido com o nosso, né? Mas a face, a testa muito pronunciada, muito avançada, né? De repente, os fósseis vão tendo uma forma mais harmônica. Então, a gente já percebe aí a presença desses espíritos que já vem com uma outra forma do seu perispírito, dando ao corpo uma forma harmônica. Nesse outro vídeo que eu assisti hoje, que é maravilhoso, ele já fala de uma outra raça que seria até anterior aos neandertais, de 400.000 a.C. Eles seriam assim, numa altura bem baixa, tipo no máximo 1,60 m, 1,50 m, bem longilíneos, né, magros, finos assim, e com cérebro muito pequeno. Pelo tamanho do crânio, já o crânio é diferente do Neandertal. O Neandertal já tem um crânio maior, uma testa pronunciada. Esses já têm um crânio bem menor, com o cérebro, né, bem pequeno. Mas eles, olha só que coisa interessante, eles já têm uma ideia mística. Por quê? Porque nessa caverna que eles encontram, é uma caverna com que essa outra raça, que eu esqueci o nome deles, eles levam os mortos para dentro dessas cavernas. Umas cavernas de muito difícil acesso, muito difícil acesso. Então, eles levam os mortos deles para essas cavernas e fazem riscos nas paredes para marcar o caminho, né? Então, o pesquisador até fala, ele diz assim, eu estou surpreso de ver seres com cérebros tão pequenos, já com essa ideia de usar pedras, transformar em instrumentos, em fazer desenhos nas paredes para marcar um caminho. Porque isso já demanda o quê? Uma inteligência, um tipo de inteligência, né? Então, todo o caminho que leva é uma caverna que eles chamam até como se fosse as costas do dragão, porque é uma caverna que ela faz um funil e tem uma parte que eles chamam de chaminé muito estreita, que vai dar num salão e ali eles encontram inúmeras ossadas. Então, eles chegam à conclusão, com fogueiras, que ali eles depositavam os corpos. Então, eles já têm essa ideia mística, né? Essa ideia mística, e ali, mas tinha um cérebro muito pequeno, que chama a atenção do pesquisador, como esses seres já tinham essa inteligência, apesar de serem um cérebro muito pequeno. E isso quase 400.000 antes de Cristo, né? Então eram seres muito primitivos, que talvez ainda a comunicação fosse muito rude, né? Apenas com grunhidos assim. Então ele vai mostrar depois comparando, né, para a gente ver a evolução. Ele não tem essa ideia, o cientista, ele comparando os desenhos de neandertais que vieram depois dessa raça, com desenhos de outros homens primitivos de outras regiões, uma similaridade nos desenhos. Similaridade assim, assustadora. Ele diz, parece que esses seres gravaram em suas mentes essas formas de arte e que isso foi passado, aí ele diz, passado pelo DNA. Né? Ele diz, parece que foi passado pelo DNA esse tipo de arte, e a gente sabe que não. É o conhecimento que aqueles espíritos adquiriram, né? Desenvolveram, apesar de terem um cérebro muito pequeno. O cérebro deles devia ser pequenininho assim, mas já tinham essa ideia e isso foi passando de conhecer, porque são os espíritos que vão, né, desencarnando e reencarnando, desencarnando. E essa ideia, esse tipo de arte foi passando de espírito para espírito durante 300, 400.000 anos, e eles vão reproduzindo, vão encontrar em vários lugares
os mesmos desenhos. Por que que eu fiz essa digressão toda? Para a gente perceber que os espíritos benfeitores estão acompanhando a população terrestre desde que ela aporta no planeta Terra. Desde que os primeiros seres chegaram aqui, desde que a vida do homem se fez nesse planeta, e pelo que os cientistas falam, está em torno de 400, 500 mil anos atrás, quando esses do cérebro muito pequeno, pelo desenho que eles fazem, tinham um corpo já até muito parecido com o corpo de um símio, né? Mas esses benfeitores estão aqui. Eles estão trabalhando junto ao planeta Terra, junto à atmosfera espiritual terrena, desde esse período, ajudando essa raça que aqui se encontra e os exilados que vieram depois, para auxiliar essa raça a ter um avanço da sua inteligência, porque quando esses espíritos chegam, eles vão primeiro vão formar corpos já com uma aparência melhorada, por quê? O que a gente atende no Livro dos Espíritos? Quando você reencarna no planeta, você vai escolher material fluídico do planeta para formar o que? O seu corpo, não é assim? E esse material que você vai selecionar vai estar de acordo com o seu grau evolutivo. Então, esses que chegam já vão poder formar corpos de forma harmônica muito mais perfeita, mais elaborada que os que viviam aqui, que eram muito primitivos. E com o cruzamento das raças, esse homem da Terra vai ter um salto, vai ter uma aceleração da sua inteligência, da mudança do seu físico, isso tudo vai se acelerar e a raça vai desenvolver. Aí a colaboração desses capelinos. Então, mas muito antes deles chegarem aqui, os benfeitores espirituais, esses espíritos benignos, já estavam, né, vindo de outros orbes, ajudando o homem da Terra. E depois que esse homem da Terra vai se desenvolvendo, e que esses espíritos vão desencarnando, eles continuam trabalhando como trabalham até hoje pela nossa evolução. Por isso que ele diz aqui, né? Mas são muitos deles verdadeiros homens comuns, relativos e falhos, porquanto são almas que conservam, às vezes integralmente, o seu corpo somático, quer dizer, ainda estão muito ligados, o seu perispírito ainda está muito materializado, e o habitat deles é a atmosfera, é a psicosfera da Terra. Tá? E também as vastas zonas do espaço que o cercam, a atmosfera do próprio planeta, que poderíamos classificar de colônias terrenas nos planos da erraticidade. Aí se congregam os seres afins, e nesse meio vivem e operam muitas elites espirituais, espíritos que já alcançaram um nível maior, espíritos que vieram de outro homem para nos ajudar, tá? Constituído por espíritos benignos, mas não aperfeiçoados, os quais, sob ordens superiores, ordens de Jesus, dos espíritos de escola, laboram pelo seu próprio adiantamento e a prol da evolução humana, volvendo novamente a carne, quando necessário, ou trabalhando pelo progresso do seio das coletividades terrestres. Então, isso aqui é uma revelação de Emmanuel. É um assunto importantíssimo. Ele está trazendo conhecimento para a gente, porque a gente tem aquela ideia, né, de que os nossos benfeitores já são espíritos que não precisam mais reencarnar, são espíritos de alta envergadura, quando ele diz aqui que não são. São espíritos benignos, mas não aperfeiçoados. E aí a gente percebe o quanto nós ainda temos que caminhar para nos considerarmos aperfeiçoados. Entendeu? E eles estão, desde os que vieram de outro planeta,
para nos ajudar, porque na época aqui na Terra não tinha espíritos que já pudessem fazer esse trabalho, que a raça humana estava caminhando, eles vieram de outros planetas para nos ajudar. Mas não eram espíritos aperfeiçoados. Mas vieram para cá nos ajudar, porque nos ajudando, eles faziam também o quê? Um trabalho do seu próprio adiantamento. Porque quando você trabalha ajudando o outro, você está se ajudando. É isso que ele está dizendo aqui. Laboram, eles trabalham para nos ajudar sob ordens superiores e laboram pelo seu próprio adiantamento e a prol da evolução humana. Então, tudo que eles fazem para nos beneficiar serve para eles de adiantamento, porque eles ainda estão na caminhada como nós. Mesmo sendo numa faixa superior, eles ainda precisam trabalhar pelo seu próprio aperfeiçoamento. Então, isso é incrível, é espetacular. E depois ele vai dizer no item 28.4, o que representam as comunicações. Dos motivos expostos, infere-se que a suposta vulgaridade dos ditados mediúnicos, quer dizer, vulgaridade no sentido de não é uma comunicação boa. Essa vulgaridade aqui é divulgação ostensiva, entendeu? É essa divulgação ostensiva. Então, dos motivos expostos, infere-se que a suposta vulgaridade dos ditados mediúnicos, essa divulgação ostensiva, é um fato naturalíssimo. É um fato natural os espíritos estarem trazendo para a gente mensagens com o conhecimento que eles já adquiriram, porque emanam das almas dos próprios homens da Terra, os desencarnados. Então, são os desencarnados que viveram aqui na Terra, que fizeram uma trajetória aqui na Terra, desde aquelas épocas primitivas. Eu vou ver se eu pego o nome dos 2 vídeos para vocês assistirem. É sensacional, uma coisa maravilhosa, tá? Que hoje estão mandando, compartilhando o conhecimento deles conosco, né? Porque emanam das almas dos próprios homens da Terra, imbuídos de gosto pessoal, já que o corpo das suas impressões, o conjunto do seu conhecimento, persiste com precisão matemática. E somente os séculos, com seu consequente aglomerado de experiências, conseguem modificar as disposições kármicas ou perispirituais de cada indivíduo. Por isso que o cientista, ele disse assim, quando ele viu os desenhos, eu acho que são Enades, o nome dessa raça que viveu antes dos Neandertais, né? 400, 300 mil anos de Cristo. Quando ele mostra os desenhos, né, ele chama de pictografias, né, os desenhos das paredes feitos com pedra, e depois ele vai encontrar os mesmos desenhos em raças que vieram depois, em 300 mil anos antes de Cristo, 200 mil anos, 40 mil anos, e ele diz como essas raças puderam fazer os desenhos muito parecidos, porque foram conhecimentos, né? Essa explosão da criatividade que ficou marcada nas mentes deles e se transmitiu de geração a geração, de espíritos para espíritos, pelos mesmos espíritos que iam reencarnando, reencarnando, reencarnando. Então, ele diz aqui, essa divulgação, né, é um fato natural desses conhecimentos, né, dessas informações que os espíritos nos trazem. E você repara, como ele diz aqui, emanam das almas dos próprios homens, imbuídos de gosto pessoal. Cada um tem o seu estilo. Cada espírito que manda uma mensagem
tem o seu estilo, os seus gostos, o jeito pessoal de escrever. A gente vê Joana de Ângeles escrevendo, mandando mensagem para a gente, tem o estilo dela. Emmanuel tem o estilo dele, o Dr. Bezerra tem o estilo, Amélia Rodrigues tem o estilo dela, né? Como Ivone Pereira, imbuídos de gosto pessoal, já que o corpo, quer dizer, o conjunto das suas impressões, dos seus conhecimentos, persiste com precisão matemática. E somente os séculos, poderíamos dizer os milênios, com seu consequente aglomerado de experiências, conseguem modificar as disposições kármicas ou perispirituais de cada indivíduo. Então, aquelas coisas que você traz com você, aquelas manias que você traz com você, certas detalhes que você traz com você, características que você traz com você, só com o tempo elas vão sendo modificadas, né? Por isso que ele diz, são espíritos benignos, mas não aperfeiçoados. Então a gente às vezes traz manias, né? Alguns vícios com a gente durante milênios. E só com o tempo que isso vai sendo modificado, principalmente só com o tempo que os vícios vão sendo eliminados. Leva tempo para isso tudo ser modificado. Aí ele diz aqui, procuram esses espíritos agir no plano físico unicamente para demonstração da sobrevivência além da morte, para mostrar para a gente que a vida continua, levantando os ânimos enfraquecidos, porque dilatam os horizontes da fé e da esperança no futuro. Quando eu vi esses dois vídeos, né, dos Neandertais e esse outro, né, da caverna de Adeline, aí eu fiquei parada e pensando, eu digo, meu Deus, quanto o homem já caminhou. Esse da caverna de Adeline são 400 mil anos antes de Cristo. Homens com um cérebro muito pequeno, onde a inteligência estava começando a se desenvolver, mas onde eles já demonstram um tipo de arte, mais rudimentar que seja, aonde já traz uma ideia mística de levar seus mortos para dentro daquela caverna e guardá-los ali, de certa forma, protegido do ataque dos animais, entendeu? Mostrando que eles já valorizavam esse tipo de coisa. Nesse dos Neandertais, já mostra eles também levando os corpos para dentro das cavernas e até colocando tipo como se fosse uma pedra em frente, onde o corpo estaria deitado pelos ossos, né? Como se fosse uma lápide, porque eles voltavam de tempos em tempos para visitar ali. E a prova disso é que aonde eles botavam os corpos, ficou marcas de fogueiras, mostrando que de tempos em tempos eles voltavam ali como se fosse para visitar seus mortos. Então, alguns cientistas dizem que não, mas outros já dizem não. Isso por mais incrível que seja, por mais antigo que seja, a gente sempre encontra um marco que mostra um certo misticismo. O que é isso, gente? É a questão 621 do Livro dos Espíritos, onde está escrito a lei de Deus na nossa consciência. Então, aquele ser, por mais primitivo que foi, 400 mil antes de Cristo é uma coisa absurda. Ele já tinha essa consciência, essa coisa mística com ele, de dar um enterro aos mortos. Não era cavar um buraco, é deixar ali na terra, sobre a terra, mas num lugar protegido dos animais. E se você via a caverna, você diz, meu Deus do céu, como é que eles passavam ali? Né? Os homens, para passarem, têm maior dificuldade, mas eles tinham um corpo muito pequeno, então eles se esgueiravam por aquelas cavernas, por aqueles corredores, carregando o corpo junto com eles, do morto, para depositar ali como se fosse
numa cerimônia mística. É coisa bem... E aí você olha o homem daquela época e você vê o homem hoje. E você vê a evolução que o homem teve, né? O caminhar desse espírito através dos milênios. E pelo que eles dizem, né, você pode até voltar mais do tempo e você já vai encontrar esse homem. Porque a cada momento que os cientistas trabalham, eles encontram fósseis mais antigos, mostrando a presença do homem em 500 a 600 mil anos. Então, o que ele diz aqui, né? É que esses espíritos estão aí demonstrando para a gente a sobrevivência além da morte, levantando os ânimos enfraquecidos, porque dilatam os horizontes da fé e da esperança do futuro, porém jamais serão portadores da palavra suprema do progresso, os benfeitores, esses benfeitores, jamais serão portadores da palavra suprema do progresso, não só porque a sua sabedoria é igualmente relativa, como também porque viriam anular o valor da iniciativa pessoal e a insofismável realidade do arbítrio humano, do arbítrio humano. Então, eles não vão trazer para a gente aquela verdade absoluta, entendeu? Não vão conseguir trazer isso para a gente, porque, primeiro, que eles não possuem ainda esse conhecimento de um Cristo. Eles não possuem esse conhecimento. E, segundo, mesmo que possuíssem, não poderiam trazer para a gente de bandeja, né, as verdades divinas, porque nós temos que trabalhar para alcançar esse conhecimento. Da mesma maneira que esses seres do vídeo de 500 mil anos, 400 mil anos, vêm caminhando aqui no planeta Terra, encarnando e desencarnando, encarnando e desencarnando, né? Para fazer a conquista do conhecimento, que é o conhecimento que a gente adquire com o nosso esforço pessoal. Né? Então, se eles nos dessem de bandeja o conhecimento deles, viriam anular o valor da iniciativa pessoal e a insofismável realidade do arbítrio humano, né? Do direito nosso de escolher. E o que é mais incrível é que esses seres de 500 mil anos, eles já faziam domínio do fogo, eles já tinham domínio do fogo, eles já encontram lá nas cavernas marcas de fogueiras. Então, isso é uma coisa que chama atenção. Já tinha o domínio do fogo, né? Então, e como nós hoje, às vezes a gente fica reclamando, né? Ah, por que que os espíritos não fazem, não trazem para nós as grandes revelações? Eles não podem fazer isso. Eles dão aquelas, né? Como se diz o outro, bota o doce na nossa boca. Mas cabe a nós corrermos atrás desses conhecimentos, desse progresso. E uma outra coisa que ele mostra também para a gente aqui, que nós, no nível evolutivo que estamos, já podemos ser benfeitores, tá? De outros espíritos. Porque nós já temos um conhecimento. Se formos espíritos benignos, se nós formos já espíritos, né, com um certo grau de bondade, se somos espíritos que já não mais agimos como agíamos há 500 anos atrás, 300 anos atrás, nós já podemos ser, entre aspas, guias de outros seres. Por quê? Não encarnados, porque tem muita gente encarnada, né? Precisando de alguém que passe um conhecimento para ela, porque aqui na Terra nós encontramos espíritos de vários níveis de conhecimento, né? Entre nós. Então, você que já tem o conhecimento, já pode ser o orientador de alguém, como pode também ser o orientador de espíritos desencarnados. Quando a gente faz um estudo,
né? Quando a gente conversa aqui nos nossos estudos, como a gente faz nos debates, existe toda uma gama de espíritos que tem um conhecimento menor que o nosso, tanto os nossos estudos como agora, e que ficam ouvindo o que a gente está falando, e que vão aprendendo conosco. Então, você vai subindo, porque tudo aquilo que você faz em benefício do outro, como ele falou, é em seu próprio benefício também. Então, quando você estuda, quando você lê, né? E eles até recomendam que quando você estude em casa, você até estude em voz alta, né? Porque tem espíritos que às vezes são têm tanta dificuldade que nem conseguem nem fazer a leitura do pensamento, ele precisa ouvir o som da tua voz, porque ele não sabe como fazer uma leitura de pensamento. Então, às vezes, você pode, estando em casa sozinho, não todos os estudos que você fizer, mas selecionar um estudo para fazer em voz alta. Pelo menos um estudo. Porque isso vai ajudar, de preferência até do Evangelho, né? Ah, vou fazer um estudo do Evangelho. Ah, esse do Evangelho eu vou fazer em voz alta. Ler o texto em voz alta. Fazer uma interpretação do texto em voz alta. Porque tem espíritos que não conseguem fazer leitura do pensamento. Então, ele precisa ouvir a tua voz para poder compreender a mensagem. E você estará beneficiando alguém que ainda não está no teu nível evolutivo. Como a gente é beneficiado por outros que estão acima de nós e que mandam esses textos maravilhosos para a gente aprender. E é assim que a gente caminha. Mas sabendo que todos nós ainda estamos e ainda estaremos durante muito tempo no próprio orbe da Terra, como ele diz aqui. Ainda estamos, e depois que desencarnarmos, ainda teremos como habitat o orbe terrestre, tá? As vastas zonas dos espaços que cercam o orbe terrestre. Então, nenhum de nós pense que, ao desencarnar, vai para algum planeta de regeneração. O nosso orbe, o nosso habitat ainda será o orbe terrestre, as várias zonas do espaço que cercam o nosso orbe, né? Ou então, como ele diz aqui, né, as colônias terrenas nos planos da erraticidade. Durante muito tempo, esse ainda será o nosso habitat, até que a gente possa avançar mais ainda. E no último item, 28.5, ele diz assim: os planos da evolução. Assim como o infinito é uma lei para os estados das consciências, temos o infinito de planos no universo. Isso aqui é muito importante. Olha o que ele diz aqui. Assim como o infinito é uma lei para os estados das consciências, temos o infinito de planos no universo. Então, o nosso estado de consciência é infinito. Os planos de consciência é infinito. As faixas vibratórias são infinitas. Então, o que é o nosso plano de consciência é infinito. Não existe, aqui termina o plano de consciência, não. Os planos de consciência, conforme você evolui, você vai mudando de plano de consciência. E como o conhecimento é infinito, porque o limite qual é? Deus. Alguém vai chegar lá? Não. Então, como esse plano de consciência nossa é infinito, também é infinito os planos no universo. E todos os planos se interpenetram dentro da maravilhosa lei de solidariedade. Claro que tem que se interpenetrar, para que possa haver o quê? Ajuda! Porque se os planos de consciência e os planos do infinito forem estáticos, como é que esse daqui vai ajudar esse daqui?
Como é que esse daqui vai ajudar o que está abaixo dele? Eles precisam, se interpenetrar. E não tem risco de quem está aqui, entre aspas, se contaminar com quem está aqui. Porque a conquista não se perde. Então você pode, lembra? Você pode descer de Jerusalém para Jericó, não é? Sem perder nada. Porque quando você desce de Jerusalém para Jericó com um objetivo evangélico, você não perde, você ganha. Então, lembra da parábola? Um homem caminhava de Jerusalém, cidade celeste, para Jericó, plano material, cidade comercial, de muitas feiras. Então, quando você desce com um objetivo, não tem perigo. O problema é quando você desce porque quer descer. Aí é perigoso. Descer sem um objetivo santo é perigoso. Então, eles aqui. E todos os planos se interpenetram dentro da maravilhosa lei de solidariedade. Cada plano recebe daquele que lhe é superior apenas o bastante ao seu estado evolutivo. Olha que coisa fantástica que o Emmanuel está dizendo aqui. Aquele que desce traz apenas o necessário para quem está no plano abaixo se sentir incentivado, vamos dizer assim, a subir. Então, cada plano recebe daquele que lhe é superior apenas o bastante ao seu estado evolutivo, sendo de efeito contraproducente ministrar-lhes conhecimento que não poderia suportar. Seria jogar pérolas aos porcos. Olha como agora as palavras de Jesus vão tendo sentido. Não adianta dar mais do que ele pode suportar. Não adianta. Por isso Jesus falou, eu vou lhes enviar o Consolador. Por quê? Porque quando o Consolador chegou, o nível evolutivo do planeta era outro já. Diferente da época de 2000 anos atrás. A atmosfera terrestre do planeta Terra, quando Jesus aqui esteve, era uma. Quando o Consolador chegou, já era outra. Então, naquela época que ele veio, ele não podia trazer o conhecimento para nós que ele trouxe 2000 anos depois. Por quê? Houve o quê? Uma evolução da faixa vibratória do planeta nesses 2000 anos. Então, por isso que ele falou, agora não dá para dizer para vocês tudo que vocês querem. Não dá. Só daqui a 2000 anos, quando essa faixa vibratória aqui tiver melhorado, é que eu vou poder trazer para vocês a revelação. E tem que ser no momento adequado. Senão, eu vou jogar pérolas aos porcos. A evolução, diz Emmanuel, sobre todos os seus aspectos, deve ser procurada com afinco. Nós devemos procurar a evolução com afinco, pois é dentro dessa aspiração que vemos a verdade da afirmação evangélica. A quem mais tiver, mais será dado. Então, se você está buscando com afinco a sua melhora, mais você vai receber. Porque quando o povo da faixa superior descer, eles vão passar para aqueles que estão mais evoluídos um nível de conhecimento maior do que quem não se esforçou tanto. Porque você terá mais condições de compreender o que eles estão trazendo. E para a gente encerrar aquele texto maravilhoso do Eurípides Kiel, que a gente leu na semana passada, eu trouxe o complemento dele. Não todo ele, mas o complemento dele.
E eu vou começar um pouquinho antes, com esse pedaço aqui, nós já tínhamos lido. Eu acredito que vocês estejam vendo, né? Ele diz assim: nada objeto a considerar que citada aura, né, é a psicosfera de cada ser humano, que cada um de nós tem a nossa própria psicosfera, através da qual, ainda segundo André Luiz, somos vistos e examinados pelas inteligências superiores, superiores à nossa, tá? Mas não espíritos aperfeiçoados, sentidos e reconhecidos pelos nossos afins. Dessa forma, resta verdadeiro que a influência externa, se negativa, a influência externa que às vezes a gente recebe, se negativa, só acontecerá se houver desguarnecimento psíquico, isto é, em vigilância moral, de que nossa aura dá identificação infalsificável. A lei divina contempla solidamente que a cada um segundo as suas obras. É o que disse aqui: a quem mais tiver, mais será dado. A soma de todas as auras, com suas projeções radiantes, entrecruzando-se, fruto dos incessantes pensamentos das criaturas humanas, encarnadas e desencarnadas, formará a psicosfera do mundo em que vivem, mergulhadas e sustentando-se mentalmente nesse mar de vibrações e ondas, correntes eletromagnéticas, enfim, no nosso caso, a Terra. Então, ele diz aqui: formará a psicosfera do mundo que vive mergulhados e sustentando-se mentalmente nesse mar de vibrações e ondas. Então, aqueles que estão, né, nos planos mais altos, vindo amparar aqueles que estão nos planos mais inferiores. Então, estamos nos sustentando mentalmente nesse mar de vibrações e ondas, correntes eletromagnéticas, enfim, no nosso caso, a Terra. Cada pensamento ou ação nosso, né? Cada pensamento nosso ou ação tem reflexos da psicosfera terrestre, muito embora imperceptíveis individualmente, mas expressivos do conjunto. Então, tudo aquilo que a gente joga no astral parece que é pouca coisa, mas somado vai ter, sim, uma força expressiva. A psicosfera terrestre é um interesse sideral para onde vão todos os homens quando desencarnam. É o que a Emmanuel falou aqui. É o nosso habitat, enquanto ainda nos encontramos como espíritos da ordem terceira, espíritos imperfeitos. É o que ele disse. É o nosso endereço sideral. Quando para onde vão todos os homens quando desencarnam, o que significa dizer que passamos muito tempo lá, como está na questão 224 e 224A do Livro dos Espíritos. Podemos ficar milhares e milhares de séculos na erraticidade, nesse nosso endereço sideral. Exaustivamente, os espíritos em superior adiantamento moral informam que, embora sem fronteiras demarcadas, nas regiões espirituais que compõem a psicosfera terrestre, em cada uma delas só habitam espíritos cujo grau evolutivo para tanto ali os credencia, e isso é válido em todos os níveis de plataforma moral. Então, olha o que diz aqui Emmanuel, naquilo que nós lemos. E esses planos são solidários, tá? Ele diz também que são infinitos os planos do universo. Ele falou no 28,5. É infinito, assim como o infinito é uma lei para os estados das consciências, temos o infinito de planos do universo. E todos eles se interpenetram dentro da maravilhosa lei da solidariedade. É verdade. Mas cada plano desse, em cada plano desse vivem espíritos cujo grau evolutivo para tanto ali os credencia. Eles podem descer para ajudar, trazer o seu amor para nos ajudar, tá?
Cada plano recebe daquele que lhe é superior apenas o bastante para o seu estado evolutivo. Os planos se interpenetram porque eles descem para nos ajudar, são solidários. Mas quem vive num plano inferior não pode, por livre decisão, eu vou morar no plano superior, eu vou habitar no plano superior, eu vou fazer residência no plano superior. Não, não. Então, esses espíritos mais adiantados nos informam que não tem uma fronteira demarcada entre os planos, que eles são, dizem também que eles são solidários, tá? Nessas regiões espirituais que compõem a psicosfera terrestre. Então, ele está mostrando que na psicosfera terrestre tem um infinito número de planos, mas que em cada uma dessas psicosferas, em cada um desses planos, habitam espíritos cujo grau evolutivo para tanto ali os credenciam. É preciso serem afins. Isso é válido em todos os níveis de plataforma moral. Daí que no espaço sideral há mesmo muitas camadas espirituais, muitos planos. Ou como lecionou o Mestre Jesus, há muitas moradas da casa do meu Pai, que é o capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, que nós estamos estudando nas palestras de quinta-feira. Olha aqui, rapidinho, né? Ele diz aqui, ó, há muitas moradas na casa de meu pai, do capítulo 3. Ele fala dos diferentes estados da alma na erraticidade, diferentes categorias de mundos habitados. Ele vai falar dos mundos inferiores e mundos superiores, entendeu? Dos mundos de expiações de prova, dos mundos regeneradores, vai falar da progressão dos mundos. Há muitas moradas na casa do meu pai. Está lá em João, capítulo 14, versículo de 1 a 3, e no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3. Não me objeta refletir que o Cristo assim se expressava, referindo-se já a partir desta nossa casa planetária, abençoada casa planetária. Percebe-se que, assim como o planeta acha-se envolvido por camadas atmosféricas, que a ciência bem já definiu, igualmente circundam-no, na sua parte astral, regiões espirituais. Então, a ciência fala, né, que tem várias camadas atmosféricas em volta da Terra. Ela traz isso, estratosfera e outras mais. Mas também circundam o planeta Terra, regiões espirituais. Essas regiões têm vida intensa, e em cada uma habitam espíritos. Talvez milhões deles, diz o Eurípides Kiel, alocados pelas leis divinas, quer dizer, ali colocados pelas leis divinas, invariavelmente, na razão direta do merecimento individual. Isto é, os habitantes de cada região guardam em si mesmos sintonia e nível evolutivo similar. Por isso que ele falou aqui, ó. Ele disse aqui, ó, exaustivamente, os espíritos em superior adiantamento moral informam que, sem fronteiras demarcadas, mas solidárias, nas regiões espirituais que compõem a psicosfera terrestre, em cada uma delas só habitam espíritos cujo grau evolutivo para tanto ali os credencia. E isso é válido em todos os níveis de plataforma moral. Então, nós vamos habitar essas regiões, esses níveis, de acordo com a nossa moral, tá? Os habitantes de cada região guardam em si mesmos sintonias e nível evolutivo similar, mas não é só intelectual, é principalmente moral. Assim como a grande lei contempla o livre-arbítrio,
Existem moradas felizes e infelizes. Ah, todas construídas e mantidas por seus moradores. Então, esses planos, essas atmosferas foram construídas e são mantidas por nós, seus moradores. Está lá da Gênesis, capítulo 14, e tem 14, segundo parágrafo. Basta o Espírito pensar e ele cria. Outro detalhe que captei, diz o Eurípides Kiel, muitas são as denominações para essas paragens astrais, mas todas convergindo para as mesmas características. Então, você vai encontrar os seguintes nomes: camadas espirituais, regiões astrais, esferas espirituais, degraus espirituais, moradas de luz, planos astrais, planos espirituais, tá? A gente vai encontrar planos do universo. São algumas das denominações observadas. Sobre esse detalhe permite-me grifar essas expressões, destacando assim o enunciado. Então, gente, olha que texto maravilhoso esse do Eurípides Kiel, e que vem em acordo com tudo que Emmanuel trouxe para cá. Gente, esse capítulo de Emmanuel, capítulo 28 das Comunicações Espíritas, é fantástico. Ele traz aqui, nesses itens, a comunhão dos mundos, os espíritos benignos, que representam as comunicações, os planos de evolução, revelações, informações importantíssimas, que tem muita gente que não conhece. Primeiro que acha que os planos são estáticos. Eles não são. Eles são solidários. Mas, em cada plano desse, habitam espíritos afins. Afins. Afins no nível moral, principalmente. O intelectual está incluído nisso, é claro, mas a nível moral. E você tem que trabalhar muito para poder sair de um plano, penetrar outro plano. Tá? E ele fala também que muitos desses planos estão onde? Na atmosfera espiritual do planeta Terra. Muitos desses planos. E que essa atmosfera espiritual do planeta se estende por uma grande extensão. Não é aquela coisa muito em volta, é de uma grande extensão. E toda essa região está marcada por essas atmosferas, por esses planos. Então, para que a gente possa sair de um plano que circunda o planeta Terra, para ir para um outro plano que circunda um outro planeta, leva muito, muito tempo. Leva muito, muito tempo. Entendeu? Então, quando o doutor Bezerra foi convidado por aquela trabalhadora, eu acho que é Eunice, né? De Maria, Celina, Celina, eu chamo que é Celina, ele foi convidado para ir para um outro plano, que não era mais o plano da Terra. Era para um outro plano espiritual, que não era mais ligado ao planeta Terra, onde Maria já se encontrava. Ou, se não fosse do dela, mas outros próximos ao dela. E ele disse que ele não queria, porque ele sabia que lá estaria bem distante. Seria muito mais difícil para ele vir de lá para cá do que estando, mesmo num plano bem superior, mas era da Terra. Ficaria mais fácil para ele atender. Então, ele pediu uma prorrogação de 50 anos e já passou. E ela compreendeu, porque ele disse o quê? Eu não posso ir agora quando muitos daqueles que eu amo estão aqui em sofrimento. Eu quero ficar aqui. E ela compreendeu, porque ela disse que ele já tinha essa conquista para mudar de plano.
E não é mudar de plano dentro da atmosfera do planeta Terra. Era para um outro plano, saindo dessa faixa, que a gente nem sabe quantos planos tem, porque ele diz aqui que é infinito, do planeta Terra. Entendeu? E ele disse que não. Porque para vir de um plano desse, como Maria, é muita dificuldade para o espírito. Que tem que vencer, né? Vencer várias dificuldades para, como a gente disse aqui, mano, para adaptar a materialidade. Agora, ele estando nesses planos daqui, fica mais fácil para ele avançar, estar conosco e abdicar de um negócio desse. Não é para qualquer um, não, né? Mas, ao mesmo tempo, que, como disse Emmanuel aqui, ele abdica, ele também ganha isso em mérito, né? Em mérito. Então, eu quero permanecer aqui, nessa coisa densa ainda. É mérito para o espírito, é renúncia de estar em planos maiores, mais celestiais. Olha a renúncia desse espírito. E aqui o Emmanuel encerra, né, dizendo: à medida que o homem progride moralmente, mais se aperfeiçoará o processo da sua comunhão com os planos invisíveis que lhes são superiores. Então, à medida que a gente vai progredindo moralmente, mais se vai aperfeiçoando esse processo da nossa comunhão com os planos invisíveis superiores. Então, da mesma maneira que aqueles seres primitivos, né, que começaram lá 400, 500, 600 mil anos atrás, começaram a sua caminhada, né, ainda com cérebros muito pequenos, sem ter, ainda não tinham a idade da razão, ainda não tinham livre-arbítrio, porque não podiam raciocinar. Ia dar livre-arbítrio para eles? Eram muito guiados, né? Vivendo pelo instinto, na luta pela sobrevivência básica, só luta, mas já com uma ideia mística de algo superior. E eles vieram avançando, avançando, através dos milênios, até chegar onde nós estamos. E cabe a nós continuarmos essa viagem. Continuarmos essa viagem, buscando nos aprimorar moralmente, para que a gente possa o quê? Ir galgando faixas evolutivas. Esse espírito lá de 600 mil, quantas faixas evolutivas ele já venceu? Quantas? Quantos degraus ele já subiu? Né? A gente tem que pensar isso. Quantas mudanças de planos eles já fizeram? Que somos nós. Porque nós não estamos mais no mesmo plano espiritual daquele Neandertal, que na Terra nem tem mais Neandertal. Não tem mais esses espíritos primitivos. Porque os nossos indígenas já são espíritos evoluídos, do nosso nível evolutivo. Tira um deles da tribo, desses que não têm contato ainda com o homem branco, não tem ainda na selva amazônica. Essas tribos afastadas, ainda tem, não tem? Pega um bebê de lá, bota numa família aqui na cidade do Rio de Janeiro, que ele vai ser doutor. Olha o Karnak não foi eleito para a Academia Brasileira de Letras? Ele é um indígena. Então, qualquer bebê indígena, mesmo que seja de uma tribo dessa que ainda não tem contato com o dito homem civilizado, que está lá na selva, que não fala uma palavra de português, que nunca viu um homem branco, está enterrado lá no meio da floresta, se abandonarem um bebê deles lá e trouxerem e botarem numa família aqui, ele vai falar inglês, francês, espanhol e vai ser doutor.
vai ser um cientista, vai ser um neurocirurgião, como qualquer um de nós. Por quê? Porque o nível de inteligência dele é o nosso. Ele só está numa outra cultura, por razões que a gente não sabe explicar, por necessidade dele. Mas ele facilmente aprende a falar o português, vai para uma universidade e daqui a pouco está fazendo transplante do coração aí para o povo. Porque o nível dele é o nosso nível. Então, aquele homem de lá, de 600 mil anos atrás, quantas faixas vibratórias ele já subiu? Milhares, centenas delas. E agora ele continua, como nós, vamos subindo. E aí, o que vocês acharam disso? Bom, né? No caso aí, esse último tema nosso abordado, os planos, né, de esferas de existência dos espíritos, né, de acordo com a moralidade. Aí eu me lembrei daquele termozinho, né, peso específico. É de acordo com a condição mento-eletromagnético. A gente vai construindo a nossa condição mento-eletromagnético, peso específico, de acordo com a nossa consciência, a nossa moralidade, nós vamos criando a possibilidade de ser de um plano X, Y, Z. Então, cabe a nós o esforço evolutivo para a gente poder adquirir esse peso específico, né? E aí o peso específico aí não pode ser pesado, né? O peso específico tem que ser leve, né? Menos denso. Muito pesado não dá certo nesse Não dá caso. certo, não. É um peso, mas é o peso tem que ser mais suave, né? Muito mais suave. Então a gente vê que essa história, na realidade, né, a gente poderia dizer assim, é a saga do espírito, né? A saga do espírito. Então, é a grande saga do homem, né? Desde que esse planeta foi construído e que o homem aqui nasce, tem a saga do homem. E esse espírito vem até um dia que ele não habitará mais o nosso planeta, porque o nosso planeta deixará de existir. Não precisa, esse globo terrestre vai deixar de existir, vai envelhecer, né? E ele vai morrer. Mas todos aqueles que passaram por essa escola vão prosseguir em outras faixas, em outros níveis evolutivos, porque essa escola vai perder a sua finalidade. Essa luz vai se apagar, como outros já se apagaram, né? Perderam a sua finalidade. Esse também vai perder a sua finalidade, mas os alunos dessa escola, esses vão prosseguir mundo afora, né? Porque, como ele falou, os planos do universo são infinitos. Eu achei lindo esse tema que ele trouxe, que esse capítulo dele, eu achei lindo, lindo, lindo. Falou sobre a saga da humanidade, a saga do homem, né? Achei muito lindo, muito lindo. E eu vou ver se eu boto o vídeo para você. É que você, quem tiver Netflix, dá uma olhadinha. É lindo, muito lindo, sabe? Para quem gosta desse tipo de coisa, aí você olha e valoriza a tua vida hoje. Porque quando você olha para aqueles. Eles fazem, né, os seres assim, como eles imaginam que sejam, você olha e diz assim: gente, como eu já andei. Como eu já andei. Porque éramos nós, né? Éramos nós. Assim que nós fomos criados e caminhando aqui na Terra, ou em outras esferas, né? Éramos nós. Então você olha assim, é a nossa história, é a história de cada um de nós. E aí você diz, como eu já andei, meu Deus do céu, né? Mas diz os espíritos que não estamos nem na metade da caminhada. Talvez a gente já tenha dado 25% apenas. Ainda falta 75%, né? Mas o que falta vai ser muito mais fácil,
do que o Por que já isso que foi no dizem, né, passado. que estamos na infância espiritual, né? Exatamente. Mas o que falta percorrer é menos, acredito que menos árduo do ponto de vista material do que foi para o passado, né? Porque agora a gente tem a nossa inteligência, o nosso livre-arbítrio e a consciência de que a lei divina está aqui na nossa mente para nos guiar. Vamos errar só se quisermos. Só se quisermos. Porque antes havia uma coisa chamada ignorância total. Hoje essa ignorância não existe mais, né? Porque do básico, o básico nós não ignoramos mais. Não ignoramos mais. As leis divinas estão na nossa consciência. Se a gente cumprir os 10 mandamentos resumidos em 2 que Jesus nos ensinou, ama a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, a tua viagem tá facilitada. Faz só isso, Jesus diz. Faz só isso. Ama o teu próximo como a ti mesmo. E se você tiver alguma dúvida de como se comportar em alguma coisa, ele falou: olha o meu exemplo. Olha o meu exemplo. Seguiu o meu exemplo e fez o que eu mandei, ama o próximo a ti mesmo, tua viagem vai ser facilitada. Será muito mais fácil daqui para frente do que foi de lá para cá. Então, gente, nós só temos a agradecer a Deus, agradecer a Jesus, a esses benfeitores espirituais, né? Que nós sabemos que são espíritos benignos, mas ainda não aperfeiçoados, são espíritos que ainda também estão trabalhando pela sua própria evolução e descem, né, dessas faixas vibratórias superiores para vir interagir conosco, nos trazer uma parte do seu conhecimento, para nos estimular, para nos auxiliar na nossa caminhada. Então, é uma bênção, né? E que eles possam manter-se firme nessa labuta, né? Porque é dura, mas que tem nos ajudado muito. O que seríamos de nós sem a ajuda desses irmãos, né? Então, que o Senhor nos abençoe, abençoe a eles, e que cada um de nós se sinta agora mais incentivado a prosseguir caminhando, porque sabemos que ainda tem muita gente em planos inferiores que precisam de nós. Da mesma forma que somos ajudados, vamos dar a eles um pouquinho do nosso conhecimento, para que eles possam caminhar mais rápido também. Então, um bom trabalho aí para vocês, tá? Lembrando a todos, nosso seminário, domingo, dia 19, às 15h30, e mais do que nunca, essa mensagem de Francisco de Assis, né? Essa mensagem que Francisco trouxe para a gente aqui, que é a frase dele, né? Essa frase dele, mais do que nunca, ela adquire uma força, ela adquire uma verdade. Eu estou procurando ela aqui, no nosso grupo do evangélico, o pessoal bota muita coisa aí. Ah, está aqui, peraí. Fica muito mais fácil assim. Quando ele vai dizer aqui, meu Deus, deixa eu achar aqui a mensagem dele. Deixa eu ver, está difícil de achar agora, meu Deus. Espera aí. Opa, está aqui. Deixa eu ver aqui. Nossa, que eu boto tanta coisa que aí a minha. Está aqui. Olha só a mensagem dele. Um único raio de sol é suficiente para afastar várias sombras. Então não é preciso que a gente dê demais, não. Basta um único raio de sol e a gente já vai ajudar a afastar várias sombras, né? Olha a nossa colaboração aí. Um único raio de sol que você faça já vai afastar várias sombras e facilitar a caminhada de quem vem atrás. Como os amigos espirituais fazem luz sobre nós, facilitando a nossa caminhada, que a gente faça o mesmo, tá? Então, bom trabalho aí para vocês, gente.